Começando aqui a correção da prova da URCA do vestibular que aconteceu neste domingo, dia 28 de agosto. Então eu tenho aqui uma prova de língua portuguesa em que se cobra um texto enorme para a leitura do aluno e as questões não abarcam nada de interpretação de texto. Então, como eu tenho dito aos meus alunos no meu curso regular, ninguém parte por uma questão da prova URCA sem analisar primeiro as questões antes de ler um texto enorme. Na verdade, são dois textos aqui enormes que você praticamente não precisa lê-los para fazer os itens gramaticais. A banca colocou apenas a questão de texto, apenas para servir de contexto para as questões que ela vai cobrar a gramática. Então chegamos aqui à primeira questão que está perguntando o seguinte. Sobre os adjetivos pátrios alemão e austríaco, adjetivo pátrio é aquele que mostre a origem de alguma coisa. Eu tenho um pátrio aqui, que é a palavra alemão, que deriva de Alemanha, e austríaca, que deriva de Áustria. São dois adjetivos derivados de substantivos. Tudo bem? Na palavra alemão, nós temos uma derivação regressiva, porque ela deriva de Alemanha, ela regrediu, só que ela possui um sufixo, o sufixo ão. Então, eu tenho uma derivação aqui sufixal, e austríaca, que deriva de Áustria, e assim a gente tem uma palavra maior. Aqui já não é uma derivação regressiva, ela é uma derivação que, gente, sufixal. Beleza? Alguns etimológicos, alguns professores dicionaristas etimológicos dizem que na derivação regressiva ela não dispõe de sufixo. Outros dizem que ela dispõe de sufixo. Então, eu tanto posso dizer que aqui, na palavra alemão, eu tenho um sufixo ão, eu concordo com a banca URCA, existe um sufixo na palavra alemão, embora seja uma derivação regressiva sufixal, que ela diminuiu. A palavra austríaca, ela não é uma derivação regressiva, porque ela cresceu, e eu tenho o sufixo íaca. São palavras variáveis em gênero, número e grau? Correto, porque é uma classe variável. Os adjetivos, assim como os substantivos, variam em gênero, alemão, alemã, austríaca, austríaco, número, austríacas, alemães, e grau, alemãozinho, austríacozinho. Então, a primeira acepção está correta. Somente austríaca, olha as aspas colocada errada, aspa única colocada errada, dona Urca, pelo amor de Cristo. É adjetivo formado por sufixação? Está dizendo que somente ela. Aí eu posso dizer isso aqui, verdade, pode ser verdade ou pode ser mentira, a depender da visão. Como a banca não coloca referência bibliográfica de gramático, eu posso considerar isso aqui certo ou errado. Estou negando, nenhum dos adjetivos é formado por prefixação, isso aqui está correto. Nenhum deles é formado por prefixação. Então, posso ter 1, 2 e 3, a depender da teoria gramatical. Letra A é um gabarito bem bacana de ser. Incorreto apenas na 2. Pode ser. Eu posso ter 1 e 3 como corretas, são totalmente corretas, e incorreto apenas na alternativa 2. Eu tenho total certeza desse gabarito letra B. Incorreto apenas em 3? Aí não, porque 3 está correta. Tirei C. Correto nas alternativas 1 e 2? Esse raciocínio está correto. Se a letra B diz que 2 está incorreta, e pode ser, é uma verdade estabelecida, letra D está correto. Ora, se só tem essa incorreta, é lógico que 1 e 3 é um raciocínio correto. Então, se for letra B, é letra D. E adivinha qual foi o gabarito da banca? B. Se é B, é D. Porque se estiver incorreto apenas na 2, logicamente 1 e 3 estão corretas. Então, B e D, como for o gabarito da banca foi letra B, para eliminar, letra D também está correto. Professor, como é que eu devo escrever recurso? Do jeito que eu estou falando, é um recurso interpretativo. Você pode colher as informações que eu estou colocando aqui e dispor nesse seu recurso. A URCA acata. Eu acho que essa questão aqui já nasceu natimorta, tá? A URCA vai perceber, quando começar a receber os recursos dessa incoerência,
ela vai perceber e vai anular. 31ª, pode-se considerar que você já ganhou esse pontinho aí. O mais coerente, se eu fosse da banca, seria considerar a letra A correta, tá bom? Eu posso considerar ão uma derivação sufixal e todas estariam corretas, tá? O meu gabarito de professor, eu iria de A para não anular a questão. Senhora Urca, se vocês estão vendo o meu raciocínio aqui, troca para a letra A. Tem muita gente que vai dizer, não, professor, anula. Então, pede para anular. Letra B e letra D se confundem. É possível que só a letra A esteja correta? Sim, porque letra B e D se autodestruiriam. Isso acontece muito no mundo dos concursos, em que uma alternativa errada diz a mesma coisa de outra alternativa errada. Tá bom? Na minha opinião, letra A deveria ser o gabarito. Mas vamos ver como a Urca vai se comportar. Acredito que ela vai anular essa questão. Tudo bem? Chegamos à 32ª, que eu previ, bicho. Eu falei isso nas minhas revisões Urca, sobre o pronome relativo que. Falei bastante sobre isso. Diz o seguinte, o Brasil, deixa eu mudar aqui a cor do meu pincel, que está vermelho, está azul. O Brasil passou a ter várias instituições para abrigar essas riquezas. O antecedente da palavra que é essas riquezas. Não dá para ver muito esse azul. Vou colocar de verde. Essas riquezas é o antecedente do pronome relativo que. Professor, como é que eu sei que esse que é um pronome relativo? Trocando por o qual. Essas riquezas, as quais evidenciam. Se eu pergunto a você, candidato, evidenciam a diversificação. O que? Faz a pergunta. O que evidenciam a diversificação? Você diria, as riquezas, professor. As riquezas evidenciam. Se eu perguntasse quem seria o sujeito de evidenciam, você diria, as riquezas, professor. Verdade. Só que como isso aqui é um pronome relativo, o pronome relativo retoma e substitui o seu antecedente. Como riqueza seria o sujeito de evidenciam, quem passa a ter esse papel de sujeito é o quê? Óbvio que a questão 32ª é letra D. Aqui não tem para onde você correr. Beleza? Professor, mas não é objeto direto? Essas riquezas é o objeto direto de abrigar. Beleza? E antecedente do quê? Se você prestar atenção, evidenciam está no plural, não porque concorda com o seu sujeito, que é que. Está no plural porque concorda com o seu antecedente. Isso aqui está muito claro nas minhas aulas, Português Blindado. Se você quiser adquirir para gabaritar a Urca de dezembro, tá na mão aí, gente. Vamos adquirir. Chegamos à 33ª, que pediu o quê? Ele pediu a incorreta. Cara, eu vi o pessoal falando muito de outras matérias aqui, com esse item de correto e incorreto. Mas vamos aqui, ele está pedindo, colocou uma sentença e pediu a análise. A expressão à revelia tem valor adverbial? Tem sim valor adverbial de modo. Tenham sido retirado à força. A revelia, desta maneira, é uma expressão adverbial que é, gente, modal. Aqui é uma expressão, é um adjunto adverbial de modo. A crase aqui simboliza justamente a expressão adverbial feminina. Está correta, a letra A está pedindo a incorreta. Decolonização. De, que é um prefixo, tem dois sufixos aqui, que vem de colonial. Colonial é o meu radical. Coloni. Parece que foi Carlito que fez essa prova, meu professor lá de letras da Urca. Eu tenho o sufixo isar, que é um sufixo formador de verbo, e um sufixo formador de substantivo. Eu tenho dois sufixos aqui e um prefixo. Aí diz, o prefixo traduz a ideia de ação contrária? Sim. Decolonização é você desconstruir a ideia de colonização. É uma palavra bem moderna, aliás. Então, está correta também. Trata-se, é índice de indeterminação do sujeito? Perfeito. O verbo transitivo indireto, quem trata de, sem sujeito expresso e VTI, o se, como eu falo nas minhas aulas, é uma Ivete Sangalo.
índice de indeterminação do sujeito, sem sujeito expresso, com o verbo transitivo indireto associado ao se, óbvio que é índice de indeterminação do sujeito, é a famosa Ivete Sangalo. Se você está boiando nesse assunto, se prepara agora para o vestibular da URCA em dezembro, tá? Há dois substantivos formados por derivação parassintética. O que é a derivação parassintética? Aquele tipo de derivação em que você retirando o prefixo ou o sufixo não faz sentido. Eu vou apagar isso aqui para que a gente possa contar essas palavras, beleza? Vamos aqui. Eu tenho a palavra... Vamos ver como é que fica aqui. Dá para ser. Trata-se de uma espécie de decolonização. Decolonização é colonização. Se eu tirar o prefixo, tiro o prefixo, fica como? Colonização. Se eu tirar o sufixo, decolonial. Ambas existem. Então aqui eu tenho um processo de derivação por prefixação e sufixação. Quando eu tiro uma das duas e faz sentido, é prefixação e sufixação. Então, já tem uma aqui dessa letra E para ser a correta, que não há uma parassíntese. Beleza? Paleontologia. Paleontologia é uma palavra híbrida de paleo mais to e logia. Então, são três palavras que se juntam aí de línguas diferentes. Eu tenho uma palavra híbrida. Aqui não é parassíntese. Movimento é derivação sufixal. Eu tenho aqui o mento, que é o sufixo, então não entra. Repatriação vem de pátria, não é, gente? Repatriação. Pátria é a palavra primitiva, verdade? Eu tenho o ré, prefixo, e tenho ação, que é o sufixo. Tira somente o prefixo, fica como? Patriação. Isso não existe. Portanto, eu tenho uma parassíntese aqui. Correto? Já tem duas palavras formadas por derivação parassintética. Patriação, isso não existe. Beleza? Então, já tem aqui dois substantivos. Então, provavelmente vai ser esse o gabarito, né? Não, está correto, ele pede a incorreta. Exemplar, exemplares aqui não tem derivação nenhuma, porque é sufixo, somente desinência de número. Importante é palavra primitiva, não vem de portar, tá bom? Que tenham sido retirado. Retirado vem de tirar, tá, gente? Tirar, aqui é o verbo primitivo. Tirado, só com sufixo existe e só com prefixo existe. Ou seja, tirar, palavra primitiva, retirar, existe somente com prefixo, e tirado, tipo, as coisas foram tiradas daqui. Aqui é derivação prefixal e sufixal. Só que é adjetivo, né? Ele está falando de substantivo. Então vamos continuar. Então não entra nessa aqui não. Até agora só tem um, prefixação e sufixação. Não é? Colonização decolonial. Não, então não tem nenhuma aqui não. Tem dois aqui para parassíntese. Ainda não encontrei só uma por prefixação, que é retirado. Só que não é substantivo, então não entra. Nenhum ainda de prefixação e sufixação. Brasil, revelia, não, impedindo. Posso até pensar, impedir vem de pedir. Só que ele perde a sua base de significação. Impedir e pedir não são antônimos. Elas não têm a mesma raiz, elas não são cognatas. Posso até pedir, professor, ele impediu, ele está pedindo. Quando eu coloco o prefixo in, eu mudo a raiz semântica. Eu já não tenho mais aqui a mesma ideia, portanto, se torna uma nova palavra. Então, não posso dizer aqui que é uma derivação prefixal e sufixal, ok? Porque a base semântica dela é perdida. O enriquecimento. Enriquecer é um substantivo. Eu tenho prefixo e tenho sufixo mento e rico. E tenho esse. Eu tenho dois sufixos. Tira o prefixo. Enriquecimento. Não existe. Enriquecer.
enriquecer. O que é que acontece com enriquecer? Existe. Só que aqui eu tenho uma parassíntese. Porque enriquecimento não existe. Portanto, eu vou colocar aqui uma parassíntese. Vou pintar aqui. Lembrando que a primeira aqui é prefixar e sufixal, tá bom? Colonial, decolonial, colonização. Portanto, eu vou mudar de cor, porque eu tenho aqui somente uma. Eu tenho somente uma aqui, que é um substantivo. Então, tenho 2 aqui parassintéticas e tenho uma prefixação e sufixação. Enriquecimento da cultura da pesquisa brasileira. Brasil, brasileira, sufixal. Pronto. Então, eu tenho aqui um substantivo formado por prefixação e sufixação. Por quê, professor? A palavra primitiva é o quê? Colonial. Colonial. Quando eu coloco o prefixo de, fica como? Decolonial. Se eu tiro o prefixo, fica como? Decolonial, decolonização. Então, existe somente com o sufixo. Portanto, quando existe tirando um ou outro, eu tenho prefixação e sufixação. Ah, professor, e retirado? É adjetivo, tá bom? É um verbo no particípio que é um adjetivo. Então, realmente, a URCA está certa em considerar o gabarito letra E. Esse é o nosso gabarito, porque é apenas um substantivo formado por prefixação e sufixação. Ok? O outro é adjetivo. Ficamos com a 33ª. Chegamos aqui na 34ª, que pede o seguinte. A questão que parece que é de interpretação de texto, mas na verdade não é, é de argumentação. Perguntou o seguinte, ó. Os depósitos brasileiros mais afetados são encontrados na bacia do Araripe. Curiosamente, aqui é um índice de opinião, é um marcador discursivo, de onde provém daqueles 2 primeiros fósseis ilustrados. É correto afirmar que a palavra que estabelece conexão interparagrafal de sentido, denotando uma atitude opinativa, ou seja, um marcador discursivo, de avaliação dos fatos. Qual é esse conector? Claro que é a letra C, não é verdade? Letra C, nós temos curiosamente que ele coloca a argumentação, ele entra dentro do texto através desse fato. Curiosamente, é um índice discursivo que mostra a opinião do leitor sobre a questão. 35ª, que é a última desse bloco de texto, perguntou o seguinte. No entanto, se, em determinado momento histórico, a saída de material paleontológico poderia encontrar alguma justificativa, mesmo que passivo de questionamento, o mesmo não ocorre nos dias de hoje. O mesmo que? Perguntou isso. Assinalar a alternativa em que a recuperação de um termo elíptico, o mesmo altera o sentido original. Na verdade, não é o mesmo questionamento, mas sim os mesmos questionamentos. E eu não vi isso aqui, na verdade, como um questionamento, mas um relato de um fato. Então, ó, é a mesma coisa que fato, o mesmo contexto, o mesmo momento e o mesmo cenário. Se você observar, cenário e momento, momento e contexto, contexto e fato são palavras sinônimas dentro de um elemento, dentro de um texto. Fato, contexto, momento, cenário, elas são iguais. Se ela pedir uma que não possa substituir, na verdade, que mude o sentido, que ela quer uma que altera, nós temos o mesmo questionamento. Mostrar um fato e mostrar um questionamento é bem diferente. Fato, contexto, momento e cenário são coisas factuais, são coisas reais. Contra fatos não há argumento. Se eu questiono, eu tenho um elemento de opinião. Portanto, acredito também que a 35ª seja letra A. Beleza? Então, por hora, a 31ª apenas é o gabarito da banca. Vamos para o próximo texto? Leia o texto a seguir e responda as questões da 36ª à 40ª. Eu vou olhar as questões primeiro, né? Não vou ler esse texto. Deus é mais. Olha o tamanho desse texto, bicho. Chegamos.
O que pode ser considerado blá, 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 blá? É correto constar a existência de... Bora brincar aqui, ó. Sempre que o "o" vier antes da palavra "que", você tem que tomar bastante cuidado, porque aqui eu tenho uma estrutura própria da língua portuguesa, bem específica. Esse "o" aqui é um pronome demonstrativo. PD, pronome demonstrativo. Aquele o qual pode ser considerado o maior avanço dos últimos anos. Aquilo, aquele, o qual pode ser. Portanto, esse "o" aqui está antecedido de um pronome relativo. E muita gente sabe que pronomes relativos iniciam um período composto formado por subordinação. Então, eu tenho uma oração subordinada. Espera aí, gente, está feio aqui. Se eu tenho uma PR, que é um pronome relativo, eu vou ter um período composto formado por uma oração subordinada adjetiva, sem vírgula restritiva. Tá certo? Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, uma oração adjetiva. Aquele o qual pode ser considerado o maior avanço dos últimos anos em relação à situação dos fósseis irregulares. Após a descrição de um novo dinossauro precedente da bacia do Araripe, a qual, outro pronome relativo, a qual havia recebido o nome de Ubirajara. Então, eu tenho aqui, o "o" sozinho forma uma oração principal, uma oração adjetiva. Aqui, a adjetiva vai ser a minha oração principal, e aqui vai ser uma oração adjetiva, oração subordinada adjetiva, no caso explicativa, porque tem vírgula. Eu tenho um único período, realmente, o período é formado por pausa forte, eu tenho um período composto por subordinação, verdade, por duas orações subordinadas, mas é por subordinação. A alternativa não está errada. Um único período, que é marcado por uma pausa forte. Quais são essas pausas fortes? Ponto final, exclamação, interrogação e reticência. Eles finalizam um período. Um único período, só uma pausa forte. Composto? Sim, porque eu tenho 4 orações. Eu tenho a primeira, segunda, terceira e quarta. Eu tenho 4 orações aqui, tá bom? Alguns podem considerar apenas 3, porque uma serve de oração subordinada para a anterior e a mesma serve de oração principal para a posterior. Só que o gabarito realmente é a letra A. Um período composto por subordinação, sim, não existe coordenação aqui. Aqui você não tem os conectores e, mas, porém, o ou, portanto, o porquê. Então, realmente, a letra B está errada. Um período não existe coordenação, não existe coordenação. E o período não é simples porque tem mais de um verbo. Eu tenho 2 verbos, né? Pode ser considerada aqui uma locução verbal, que equivale a um verbo. E tem o outro, né? Havia recebido, que tem outro verbo. Tenho 2 orações aqui, então não caracteriza um período simples. Realmente estão erradas, o gabarito é letra A. Na 37ª eu tenho, o que é que está perguntando? Outro de pronome relativo, bicho? Já é a segunda. Sério, velho? Olha, você cria vergonha na sua cara e começa a estudar isso aqui. Eu fiz a previsão que disse, olha, vai ter pronome relativo, você estude. É pronome relativo e fonética. Bicho, fazer isso sem estudar não rola. Eu vou fazer na sorte a prova da URCA de português. Não vai longe não, viu, filho? Não vai. O que é que está pedindo aqui, menino? O que é pronome relativo com a função de sujeito? Vamos ver quantos pronomes relativos eu tenho aqui primeiro. Há também alguns poucos, os quais defendem. Aqui é um pronome relativo com a função de sujeito. Se eu pergunto, quem é que defende em que fósseis? Alguns poucos. Alguns poucos é o antecedente de que age como sujeito de defendem. Então, eu tenho um com a função de sujeito. Que defendem isso. Aqui é uma conjunção integrante. Sempre que o que der para trocar pela palavra isso, conjunção integrante. Então, aqui não é pronome relativo. Defendem isso. Defende que fósseis os quais... Olha, quando dá para trocar por os quais é pronome relativo. E é função de sujeito. Quem é que estejam fora do país? Os fósseis.
Então já tenho 2. Vou marcar aqui. Fora do país, mesmo que é uma conjunção concessiva, é uma locução. Então esse que aqui equivale a uma conjunção. Nada a dizer que isso aqui é um pronome relativo não, beleza? Então vou tirar aqui, não é pronome relativo, ele faz parte da conjunção concessiva. Contribui para a divulgação da sua região de origem, podendo gerar alguma vantagem econômica como semelhante. É isso. Então só tenho 2. Só tenho 2. 2 na 37ª. Então, oxente, está dizendo o quê? Essa é a 37ª? 37 está dando gabarito letra C? É. Oxi, errou! A urca errou! Ipa, vamos escrever recurso. Ó, há também alguns poucos, os quais, meu primeiro pronome relativo. Então, eu tenho minha primeira ocorrência. Defendem isso, aqui é uma conjunção integrante, que fosseis os quais, segunda ocorrência. Então, só tenho 2, então, a palavra que é pronome relativo com função de sujeito, somente em 1 e 2, na primeira e segunda ocorrência. Ela está considerando que esse que aqui fosse um pronome relativo, mas é uma conjunção integrante, quando dá para trocar por isso. Na primeira ocorrência, na primeira e terceira ocorrência, pode ser na primeira e terceira ocorrência do pronome relativo. Se ela diz primeira e terceira, ela está considerando a segunda o pronome relativo. O gabarito foi C. Só que essa questão aqui merece recurso. Professor, como é que eu devo escrever esse recurso? Simples. Simples assim. Não existe 3 ocorrências de pronome relativo aqui. Cara, eu vou ler de novo, porque assim, a URCA errando questão de pronome relativo é triste, né? Pelo amor de Cristo. Então, eu vou ler novamente, porque eu posso estar cometendo algum equívoco. Você, candidato, me ajude aqui. Vamos lá. Estou com pressa? Não. Há também alguns poucos, os quais. Aqui, está no apagador. Alguns, os quais defendem. Deu para trocar por os quais. Aqui é o antecedente, consequente, defendem. Então, eu tenho minha primeira ocorrência de pronome relativo. E é função do sujeito. Defendem isso. Aqui é uma conjunção integrante. Os fósseis, os quais. Aqui é minha segunda ocorrência e ambos estão na função do sujeito. Eu não estou doido. Por que essa questão merece ser nula? E você vai anotar do jeito que eu estou dizendo. Anote, você tem a habilidade de fazer isso. Você vai dizer o seguinte. Na primeira, você vai começar o seu curso assim. No trecho citado na questão, só existem 2 ocorrências de pronome relativo. Na primeira, porque esse que retoma o termo antecedente alguns poucos, logo é um pronome relativo, e inicia uma oração subordinada adjetiva restritiva. O segundo que é uma conjunção integrante, iniciando uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O que é inicia um objeto oracional do verbo anterior, que é transitivo direto. Anotou? Tudo isso você vai colocar. Na segunda ocorrência do que e não do pronome relativo, é um pronome relativo que tem como antecedente a palavra fósseis e o consequente estejam, iniciando uma oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Quando a banca aponta letra C, como gabarito, realmente, apenas na primeira e terceira ocorrências do que. Apenas na primeira ocorrência do que. O que é que a questão está dizendo, candidato? Que a palavra que é um pronome relativo com função de sujeito. Ora, se na primeira e terceira ocorrência, dá-se a entender que essa aqui seja um pronome relativo. Ou seja, pronome relativo, pronome relativo, pronome relativo. Pronome relativo é classificação morfológica. Função sintática de sujeito já é sintaxe. Então,
E 3, a função do que, não a função do que com pronome relativo está na primeira e outra ocorrência. Então, essa questão está morta por uma questão de má elaboração da questão. Então, a letra C é o gabarito mais possível, só que o segundo termo não é um pronome relativo. Ele é uma conjunção integrante. Anotou? Volta o que eu falei e escreve tudo direitinho, que a banca nula, tá? A banca Urca comete erros crassos, mas ela é honesta, ela nula mesmo quando está equivocada. Chegamos na 38ª, que diz o seguinte: essa, no entanto, é uma ideia para lá de controversa. Para lá de controversa. Para lá de controversa. O que é que essa questão quer dizer, gente? Qual é o valor disso? Me diz aí. Vamos ver aqui. O que é que ela está pedindo? A expressão destacada denota uma ideia de quê? Valor de intensidade, muito mais do que... Olha, eu vejo isso aqui como um valor de intensidade. Eu vejo. Esse momento, então, é uma ideia muito controversa. Eu consigo substituir isso aqui por um advérbio de intensidade. Vitor. Porque é uma questão interpretativa. Se você for escrever recurso aqui, você coloca sua interpretação. Valor de intensidade, muito mais do que controversa. Eu vejo a letra A como boa, apesar de que muito mais do que não é totalmente adequado ao contexto, mas é mais possível. Eu gostei muito da letra A. Valor de intensidade, não, muito menos não intensifica. Aliás, intensifica para baixo. E aqui é um intensificamento positivo, é para cima. Então, tirei letra B. Valor de neutralidade como exatamente controversa? Eu acho que não. Esse foi o gabarito escolhido para a banca, mas eu marquei A. Eu não vou de letra C. Então, como é que você deve escrever esse recurso se você se sentiu lesado nessa questão de interpretação? Quando disse, essa, no entanto, é uma ideia muito controversa. Aí você pode colocar, para lá de controversa, possui uma ideia adverbial de intensidade, podendo ser trocado pela palavra muito, bastante, que são dois advérbios de intensidade, preservando o mesmo sentido. Então, eu acredito que neutralidade aqui não há, não. Eu acho que há muito mais do que. Então, eu fico com letra A e você escreve o seu recurso baseado nisso. Se a Urca tiver bom senso, a 38ª é alterado o gabarito para a letra A. Tá bom? Chegamos aqui na lindona, né? De pronome de, meu Deus, de fonética, quase que não sai. Está pedindo para você contar quantas letras tem aqui, quantos fonemas, né? A quantidade de fonemas. Eu tenho que contar quantas letras, né? De ordem, fósseis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras, viu, gente? Bens, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. Dessa, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5. Agora vamos fazer os fatores de regressão, de que tira. Fósseis tem 7, só que eu tiro um S. Letra duplicada, cai fonema. Então eu tenho 6 fonemas. Então só tem um aqui. Devem. O M e o N, quando vier no fim da palavra, apenas quando vierem no fim da palavra, se ele vier depois de I, O, U, ele some. Ele some. O M, se vier no final da palavra após I, O, U, ele some. E se vier depois de A e E, ele existe, ele vira uma vogal. Então, na palavra devem não houve decréscimo. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui continua 5. Devem ir. Aqui é um I. Devem. É um I aí. Aqui não tem formação de nasalidade. Então são 5. Beleza? Então vamos lá. Bens. A palavra bens deriva de bem. Note. Eu vou colocar ela no singular para você contar. Bem. O bem, nessa aqui tem uma pegadinha, porque o M, quando vier depois de A e E, vira vogal. Então, quantas letras tem em bem? 3. Quantos fonemas? 3.
Porque o M, depois de A e E no final da palavra, se torna uma vogal. Então, tem 3 e 3. Pluraliza bens para mim, por gentileza. Fica como? Eu digo bens. Então, o N aqui continua sendo um I. Pronunciar a palavra bens. Bens. Aqui é um I. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras e 4 fonemas. Continua os 4. Ah, professor, mas o M e N, quando vierem antes de uma consoante, isso no meio da palavra, tá, gente? Campo, vento, porque ele tem um símbolo de nasalidade. Na palavra dessa, eu tenho 5 letras, letra duplicada perde som, ficamos com 4. A correta contagem de fonemas é essa, 6, 5, 4, 4. Então, tem 6, 5, 5, 4, então não, 6, 4, 4, 4. A que mais se aproxima é essa, não é? Não é verdade? O gabarito da banca foi letra 39ª, letra D. 39ª, letra D, não é não, gente? Então, eu tenho 6, 5. Ela considerou que na palavra bens, não, devem. Ah, não, perdão. Devem não tem decréscimo, não é? Gente, vamos de novo aqui. A primeira palavra é fósseis. 7, 6, diminuiu 1. Devem, são 5. Continuou 5, está correto. Bens, continuou 4 letras. Bens, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Meu Deus, é isso mesmo o gabarito da banca? Meu Jesus, deixa eu ver direito aqui. É isso mesmo, viu, gente? Ó, tá aqui, ó, 39ª, letra D, beleza? Então, a banca considerou isso como correta, letra D. Mas o gabarito é 6, 5, 4, 4. Pode ter certeza. 6, 5, 4. Ela botou 5 fonemas aqui, gente. Então, o erro, eu acharia a letra C melhor. Isso aqui não possui gabarito. Então, você pode recorrer, lendo essa questão que eu coloquei para vocês, colocando do jeito que vocês me ouviram aqui. Agora, não coloque isso aqui não, ó, I, O, U, some, porque isso aqui é uma criação minha, tá? Você pode colocar que ela não possui som, em vez de dizer depois de I, O, U. Você pode dizer que depois de A e E, elas se tornam uma vogal, e depois de I, O, U, eles viram um processo de nasalidade, beleza? A 39ª também está totalmente errada, equivocadíssima, beleza? E na 40ª questão, pergunta o seguinte: a meu ver, tais posições são equivocadas e caminham na contramão das iniciativas para a recuperação de material importante fora do país. Felizmente, não representa a maioria, babababá. A meu ver, tais posições são equivocadas e caminham na contramão das iniciativas para a recuperação do material importante fora do país. Felizmente, um marcador discursivo aqui de opinião. Quando a palavra felizmente vem aqui, ela está fazendo o quê, gente? Felizmente não representam. Evita manifestar opinião? Ele opina, é um marcador discursivo. Discorda da última tendência, mas concorda com duas anteriores? Felizmente não representa a maioria dos paleontólogos brasileiros. Quando ele diz que ele discorda da última, verdade, mas não é somente da última. Quando ele diz não representam, ele está citando mais de uma discordância. Então, dizer que é somente da última é um erro. Realmente, letra C, aqui é o gabarito mais possível, discorda de todas as posturas. Eu não tenho uma concordância, como diz na letra D e na letra E. Questão C, mais fácil de interpretação. Não cabe recurso aqui. A 41ª e o restante é de literatura. Eu não trabalho com isso, não sei para onde vai. E eu vi aqui o tema da proposta de redação, que era uma carta à editora de jornal. Como for aí. Gente, comenta aqui e espalha para o pessoal esse vídeo. Tchau, forte abraço para vocês. Tudo de bom.